Olá pessoal, pontualmente 18h30, aqui estamos nós para mais Era Uma Vez, mais uma live deliciosa, hoje com a história dos grandes banquetes da história da gastronomia. Vou contar histórias aqui de arrepiar os cabelos de vocês, vai ser interessantíssimo. Enquanto o povo vai entrando, eu vou aqui ajustando a nossa live, ao mesmo tempo em que conto para vocês como funciona todo o nosso esquema. Esse é o Era Uma Vez, o local de contar história para gente grande na internet, histórias da gastronomia, histórias da culinária. Terminando a nossa live, eu publico no blog as receitas a que fizemos menção na live e publico na rede os ingredientes e os utensílios que vocês poderão precisar para participar da nossa outra live, Nós na Cozinha, todos os domingos às 11h30, quando nos encontramos para cozinhar um prato para o domingo, ou então quando nos encontramos para recomendar. Ideu, Clarinha, Elegância, bem-vindos, como vamos? Muito bem-vindos, correto? A qualquer momento, vocês podem entrar no meu portal www.brenolerner.com.br. Lá vocês têm o podcast, vocês têm o meu canal de receitas, ele está chegando perto de 200 receitas. Vocês têm o blog onde publico as nossas receitas e outras histórias interessantíssimas da culinária. Só dando um spoilerzinho, o Nós da Cozinha nesse domingo, seguindo a nossa tradição, será um especial de fim de ano, mas não de Natal ou de Ano Novo, mas sim da festa judaica de Hanukkah. Nós vamos fazer uma panquequinha de de mandioca ralada com salmão defumado e um delicioso molho de caju por cima. Uma receita europeia que foi adaptada para ingredientes legitimamente brasileiros. Elô, muito bem-vinda! Muito bem-vindos todos! E aí, entenderam? Sempre, a qualquer momento, www.brenolerner.com.br, vocês podem encontrar tudo que vocês precisam nessa área de história da gastronomia, história da culinária, quase 200 receitas rapidinhas, histórias deliciosas de não mais do que 4 a 5 minutos no podcast e o blog, onde tem artigos um pouco mais compridos, as receitas que a gente cita aqui e por aí vai. Ok? Podemos começar? Vamos começar! Lucila, que prazer te ver por aqui, puxa vida. Lucila Ciavata, dona de uma das mais deliciosas, se não a mais deliciosa pousada de Monte Verde. Recomendo para vocês, Carícia dos Ventos, assim que eu terminar essa pandemia, ou que eu tomar minha vacina, estou indo para Monte Verde visitar a cidade que eu mais adoro e os meus queridos amigos de Monte Verde. Vamos lá? João, muito bem-vindo. Nós vamos começar, e não vamos começar com pouco, não. Hoje nós vamos começar com muito. Nós vamos começar simplesmente com o maior banquete de toda a história. Simplesmente porque ele é o mais antigo. Eu vou falar de um rei assírio para vocês, chamado Ashur-narsipal II. Foi possivelmente um dos maiores, se não o maior rei assírio da história. Com certeza também o mais cruel e impiedoso. O segundo império assírio foi construído por ele e teve o seu maior momento de glória e de extensão territorial. Foi quando os assírios dominaram praticamente todo o Oriente Médio. Vocês lembram que eu contei a história da biblioteca de Nínive
de que foram achadas as tabuletas de barro e aquela primeira receita da história. Pois bem, entre aquelas tabuletas tem as crônicas de Ashurnasirpal, onde ele conta diversas histórias do tempo que ele foi rei. Entre elas, a mais interessante foi como ele reergueu e reconstruiu a cidade sagrada de Nimrud, hoje Nínive. E o palácio dele, Calá, olhem que beleza, o palácio de Calá. Não, isto não é uma foto, isto é uma tentativa de reconstrução artística do que seria o palácio de Calá, à beira do rio. Era uma verdadeira cidade. Nesse palácio moravam 10 mil pessoas, só para vocês terem uma ideia. Olha que coisa maravilhosa. Muito bem. Não preciso dizer. Ei, Gus, bem-vindo! Como vai? Que prazer em tê-lo aqui hoje. Não preciso dizer que Ashurnasirpal resolveu, então, dar um jantarzinho de inauguração do seu palácio, né? Ele conta como o palácio foi construído, como ele trouxe artesãos do outro lado do mundo para construir os portais de bronze do palácio, que fez canais a partir do rio Zabe, vocês viram aquele rio que passa na frente do palácio, para irrigar os jardins com plantas e sementes trazidas de todas as nações, cujo aroma era diferente a cada palmo que você caminhava. E aí ele inicia a descrição do grande banquete que ele fez. Eu vou ler para vocês. Convidei o grande deus Ashur e os deuses menores de todas as nações para um banquete onde comprei 1.000 vacas, 1.000 bezerros, 10.000 ovelhas, 15.000 cordeiros. Esse era a parte da comida principal. Mary, Cadória, bem-vindos. Para a refeição especial da minha deusa de Ishtar, foram ainda mais 200 vacas e 1.000 ovelhas de Shinu. 1.000 cabritos, 500 peças de carne, 500 gazelas, 1.000 patos, 500 gansos, mais 500 gansos curcu, que é aquele ganso de pescoço torto, 1.000 pássaros mesucu, 1.000 pássaros garibu, 10.000 pombos, 10.000 codornas, 10.000 pássaros diversos, 10.000 peixes diversos, 10.000 jerboas, 10.000 ovos de pássaro, 10.000 barris de cerveja, 10.000 odres de vinho, 1.000 engradados de madeira com vegetais, 300 odres de azeite, 100 ânforas de cerveja com mistura e 100 cones de piscache. Só isso ele comprou para o banquete. E ele segue na descrição. Por 10 dias ofereci comida e bebida para 47.074 convidados, homens e mulheres que vieram de todo o meu império. Convidei também 5.000 pessoas importantes, delegados dos países, e aí ele cita o nome de vários países. Também vieram os 16.000 habitantes do Palácio de Calá e 1.500 oficiais de todos os meus exércitos, totalizando a bagatela de 69.574 convidados. Foi só isso o banquetinho. Durante 10 dias eu os alimentei, cuidei deles e provi meios para que se limpassem e sentissem confortáveis. Eu os honrei e depois foram de volta para suas casas em todos os países. Leandro, bem-vindo. Bem, vimos a quantidade de convidados, vimos a lista de ingredientes. A pergunta é: o que serviram lá? Né? As carnes devem ter sido grelhadas, né? Muito possível. Célia, bem-vinda, como vai? Adorei a sua receita italiana sem fermento, vou testá-la. As carnes devem ter sido servidas grelhadas ou cozidas em água com gordura, né?
Os peixes eram só ligeiramente moqueados, como faziam os nossos índios aqui. As aves eram cozidas ou utilizadas em misturas de molho. Não consta pão na lista, mas consta farinha. O pão era feito na hora, era uma espécie de pão pita, o pão árabe que a gente conhece, que era aberto na hora e assado em fornos, onde a função do fogo, no fundo, era aquecer a pedra de baixo para que a pita pudesse ser assado. Não vamos esquecer que na leitura dos tabletes identificaram 300 diferentes denominações para o pão. Deve ter havido conservas, os assírios conheciam a conserva por fermentação, deve ter tido frutas, sim, não é citado, mas deve ter tido, óleos perfumados para lavagem das mãos e do corpo, com certeza incensos, né? Os incensos não só para perfumar e agradar os deuses, mas um banquete para 69 mil pessoas foi feito em local aberto. E os incensos ajudavam também a afastar os insetos. O que a gente tem a falar sobre esse banquete, que é reconhecido por todo mundo como o maior banquete da história da gastronomia, é que tem histórias e mais histórias sobre ele. Algumas receitas assírias mencionam em algum momento que eram preferidas de Assur-Nassir-Pal e, portanto, a chance que tenham sido servidas nesse banquete é grande. Eu coloquei lá no blog uma delas, chiptê. É um bolinho de carne com arroz ou com aveia, como preferirem, que no tempo dele era cozido em água com gordura. A receita modernizada faz um suave molho de tomate para cozinhar. Mas a questão toda, meus amigos, é que essa história está sendo dizimada. O califado árabe entrou nessa região do Iraque e simplesmente destruiu as poucas ruínas do palácio que restavam. Quer dizer, a ignorância humana da guerra está fazendo no Iraque com que a pouca memória que a gente tinha de Nínive tenha sido destruída. Não fossem os ingleses terem literalmente roubado paredes inteiras do palácio, que hoje estão no museu inglês, nós não teríamos mais nada do palácio a ver. Aparentemente isso é um castigo divino à crueldade dos assírios. Seja como for, a história assíria, o pouco que restou da história assíria, está sendo destruído por essa idiota guerra nos países árabes, notadamente por esse califado que não respeita nenhum ícone da história. E está aí o maior banquete da nossa história, como foi, o que foi servido, e depois vocês vão se divertir em casa, acessem o blog, peguem a receita do chiptê e sintam-se como Assur-Nassir-Pal II e seus 69.574 convidados. Comam a comida e divirtam-se neste banquete assírio. Vamos pular 1.500 anos e vamos para Paris. Eu começo contando que a edição do New York Times do dia 23 de setembro de 1900 conta com exclusividade sobre uma Monster Feast in Paris, ocorrida no dia anterior. Para nós que sabemos que o maior banquete da história não foi esse que o New York Times aqui cita. A gente acabou de ver qual foi o maior banquete da história. Aparentemente, o nosso querido repórter e o nosso querido editor não tinham conhecimento dessa história, né?
Mas não foi um banquete pequeno, não. Olha isso. Oh, perdão, pessoal. Olha o tamanho disso aqui. Aqui é a sala sendo preparada. Vocês veem? As mesas a perder de distância. Bom, vamos, feita essa pequena retificação histórica, vamos contar a história. Nós estamos no ano de 1900, virada de século. Flaubert, o grande escritor francês, disse que o século XVIII descobriu o prazer e o século XIX teria de achar o trabalho para sustentá-lo. A exposição, que foi inaugurada em Paris em 14 de abril, era um retrato da sua época. As nações estavam lá nessa virada de século para mostrar seus avanços industriais, como o uso da eletricidade, justificar o colonialismo como uma forma de garantir as commodities que elas precisavam ao bem-estar do Ocidente. A França construiu obras-primas para essa exposição, como a Torre Eiffel e o Petit Palais, né, que foram construídos e inaugurados exclusivamente. Olá, futricando na cozinha, bem-vindo. Né, foram construídos exclusivamente para essa exposição. E é nesse ambiente que o presidente francês, Laubert, resolve fazer um jantar como jamais foi feito antes e jamais foi feito depois. Ele convidou para a noite do dia 22 de setembro, com 4 meses de antecedência, todos os prefeitos da França. Se fosse aqui no Brasil, seriam 5.570 prefeitos, com direito a acompanhantes, tá? Para um jantar em Paris, para celebrar o avanço da França e para que todo mundo conhecesse todas as mudanças urbanas que foram feitas em Paris e que a transformaram na Paris que hoje a gente tanto admira, né? Ele contratou um catering chamado Maison Potel et Chabot. Esse buffet existe até hoje, além de ter feito esse monstruoso jantar dos prefeitos. Em Paris, foi ele que fez, por exemplo, toda a comida do cerimonial na posse do Shah Reza Pahlavi no Irã, que foram almoços e jantares seguidos durante 4 dias. Enfim, recomendo a vocês que entrem no site deles, Maison Potel et Chabot, para verem o que é essa casa impressionante de catering, tá? A escolha do local teve engenheiros, agrônomos, topólogos e, no fim, escolheram o Jardim das Tulherias, né, que fica ali na esplanada do Louvre. Construíram como vocês viram na foto, uma tenda com 35.000 metros quadrados, onde foram encaixados 7 quilômetros de mesa. Atenção, 7 quilômetros de mesas para 30.000 convidados. São 22.295 prefeitos. Vejam que a França é bem menor que o Brasil e tem muito mais municípios que o Brasil. E seus séquitos e papagaios de pirata e tal. 22.295 convidados. 12 cozinhas espalhadas num raio de 4 quilômetros ao redor dessas tendas prepararam a comida e a bebida, tendo comunicação com o salão de banquetes por um sistema de telefones montado pelo exército francês. A gente tem que lembrar que o telefone era completamente recente. 3 anos antes, Dom Pedro II tinha ficado maravilhado com o telefone nos Estados Unidos, na viagem que ele fez. Além disso, 40 ciclistas levavam e traziam mensagens em pequenos volumes com ingredientes entre as cozinhas.
E foi usada uma novidade total na época. Eles conseguiram 2 automóveis, que também eram uma novidade para a época, e esses automóveis levavam os chefes para cada ponto para checar os mise en place e os acabamentos do prato. Veja, nessa época já tinha foto. E nós temos aqui um dos chefes sendo carregado por um moderno Ford T, moderníssimo Ford T, né? Aquele vendo o mise en place, está passando pela mesa da cidade de Ardennes. Então, olha que coisa incrível que foi isso. Eu tenho que mostrar para vocês a verdadeira briga que foi esse negócio. Essa é uma concepção artística de uma das cozinhas montadas ao redor da tenda. Olhem isso. Gente, a gente perde de vista as coisas. Vocês podem imaginar o que esse catering, né, o que a Maison Chabot montou para atender esse jantar. Tem relatos e mais relatos, tem livros escritos sobre o que foi o catering desse banquete, né? 12 cozinhas, blá, 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 blá. Já falamos tudo que a gente queria falar. E a brigada de trabalhadores foi de 9.866 funcionários. Dentre eles, 3.000 garçons, 3.600 cozinheiros e assistentes de cozinha, 300 lavadores de prato e 1.000 maîtres. A lista de ingredientes é infindável. Eu vou ler um pedaço, só para vocês terem uma ideia. 1.500 fazões, 2.500 patos, 2.500 galinhas, 3.000 quilos de salmão, 4.000 quilos de filé mignon, 50.000 pãezinhos, 700 potes de mostarda, 1.500 queijos camembert, 2.500 litros de maionese, 1 tonelada de açúcar, 33.000 garrafas de vinho tinto e branco, 7.000 garrafas de champanhe, foram alguns dos itens. Quero mostrar o cardápio, vale a pena. Os caras pegaram esse monte de ingredientes e fizeram o que com ele? Está aqui o cardápio, desse lado as comidas e bebidas e desse lado o programa cultural. Eu não consegui enxergar, eu sei, gente, isso aqui era só para vocês verem como foi o cardápio. E aqui o cardápio propriamente, né? Então, vamos lá. Potage Saint-Germain, né? Abriu com um hors d'oeuvre. Aí Potage Saint-Germain, que é creme de ervilhas frescas com vinho branco, né? E que recebeu esse nome por causa do Conde de Saint-Germain, que foi ministro de Luís XV. Hors d'oeuvre varié, não ficou registrado exatamente o que foi o hors d'oeuvre varié, mas a julgar pelos costumes da época, eram canapés frios com manteiga de camarões, champignons ao creme de mostarda e provavelmente salmão defumado. Darne de salmão glacé parisienne, uma aposta bem alta de salmão. Darne vem do bretão dame, pedaço, né? Cozida em caldo de peixe, recoberta por aspic e depois uma espessa maionese com vegetais. Filé de bœuf Bellevue, são tiras de filé mignon cozidas em caldo e bem condimentado e são servidas em aspic. O nome vem do castelo de Belleville, que pertenceu a Madame de Pompadour, né? Que fazia esse prato para Luís XV. Pain de caneton de Rouen, né? O caneton de Rouen, o pato de Rouen, já contei isso para vocês aqui, é o mais famoso e clássico dos patos franceses. Foi assado, desfiado e servido com uma massa de pão e molho espesso feito a partir de asas e patinhas, né? Polar de Bresse rôti, a galinha de Bresse é a única galinha do mundo que tem DOC, né? Denominação de origem controlada. A raça tem características absolutamente únicas.
é caríssimo, é mais cara que um pato, um peru, né? E o gozado é que o frango tem as cores da bandeira da França. A crista vermelha, o branco das penas e azul das penas. A receita mais clássica do Caneton é simplesmente assado. Escoffier dizia isso. Tempere apenas com sal, pimenta do reino, alecrim e fatias de bacon. Nada mais. Um aspic de salmão, salmão inteiro, cortado ao meio, assado e servido coberto por aspic, alcaparras, raiz forte e fatias de limão. Ballontin de fazan Saint-Ouvert. Saint-Ouvert é o padroeiro dos cozinheiros, né? E a ave, o fazão foi desossado, recheado com seus miúdos, tempero e erva. Aí amarra todo o corpo para ele não desmontar. O corpo é envolvido com um pano para cozimento em fogo lentíssimo. Esse pano é constantemente molhado com vinho. E o nome dos pratos que levam Saint-Ouvert são pratos que têm trufas ou purê de trufa no seu recheio. Salade potel, uma salada de vegetais cozidos, resfriados, temperados com vinagrete, fromagens, glacês, sorvetes da Conde, frutas conservadas em bebidas diversas e servidas com gelo moído. Isso é uma solução interessante, né? Você faz conservas de fruta em bebidas e serve elas com gelinho moído. É uma sobremesa interessante até hoje. Vinhos Prenhat, Saint-Julien ou Sauternes. A gente pode ver que o menu levou em conta a grandiosidade do evento e os poucos meios de conservação e cocção que eles tinham nessas cozinhas campais aí. Né? Não dava para ter uma comida muito quente e elaborada. Então foi um cardápio que privilegiou pratos frios, embora bastante requintado. Oi Sidney, oi Nélio, bem-vindos. Curiosamente, qualquer caterer de hoje jamais serviria num jantar para 20 mil pessoas maionese. Quer dizer, o risco de uma caca é gigantesco. E eles não tiveram dúvida. Serviram e felizmente não teve nenhum registro de acidente estomacal. Mas, hoje em dia, nenhum buffet teria coragem de fazer isso. Né? Algumas fotos. Aqui o jantar acontecendo. Essa foi a foto que saiu no New York Times. Né? Aqui é escondido por essa parede, tá o local onde o presidente ficou. Oi, Paula, como vai? Oi, Jeff, bem-vindo. Né? E aqui a tenda com 7 quilômetros de mesas para os prefeitos. Um negócio espetacular, né? O jantar durou 4 horas e o presidente se retirou após 2 horas. Impressionante, né, pessoal? Que coisa incrível. Mas os nossos banquetes não param aqui. Quero falar para vocês de Jorge IV da Inglaterra. Jorge IV da Inglaterra foi o primeiro de 14 filhos de Jorge III. Vocês devem lembrar de um filme do Mel Brooks chamado História do Mundo, né? Em que o Mel Brooks, no papel de Luís XVI, dizia a todo momento "It's good to be the king", mostrando que o rei podia tudo, né? Se tem alguém que era a expressão dessa frase, foi Jorge IV, né? Principalmente na área da cozinha. 5 dias depois que ele nasceu, ele já foi chamado de herdeiro do trono e príncipe de Gales. Foi um cara que na escola foi brilhante, era considerado um gênio. E conforme foi crescendo, ele tinha um comportamento duplo. De um lado era um tarado leitor, do outro lado era um tarado por gastronomia e mulheres nesta ordem, né? Era um devasso total, mas antes de qualquer devassidão, olá, amigos da Edições Tapioca, muito bem-vindos. Vocês chegaram na hora que a gente está conversando aqui
sobre Jorge IV e sua verdadeira tara por comida, né? Muita gente o chamava de primeiro cavaleiro da Europa. Outros diziam que ele era o príncipe dos prazeres da Europa. O fato é que entre a sua regência e seu reinado, Jorge acumulou uma quantidade de feitos e de dívidas que são únicas na história da Inglaterra. Vamos começar quando ele era príncipe regente. Ele adquiriu na cidade de Brighton, que é perto de Londres, um pavilhão à beira-mar, né, e queria fazer ali a casa à beira-mar dele. A reforma foi um negócio assim fenomenal. Ele queria algo a um estilo que estava muito na época, que era um estilo que misturava o estilo hindu com o estilo mongol. E ele construiu o Royal Pavilion, que está lá até hoje, para quem quiser ver. Olha que bonito. Era a casa de verão do rei da Inglaterra. Olha que beleza a arquitetura. Oi, Malu, oi, Darlan, muito bem-vindos. Vocês chegaram a tempo de apreciar o Royal Pavilion, construído por Jorge IV, na cidade de Brighton. Mas a tara na cozinha dele fez que, entre a reforma, o item em que ele mais investiu foi na cozinha. Olhem a cozinha do Royal Pavilion. Iluminação natural, janelas que iam de 6 metros de altura até 2 metros de altura, fora lâmpadas de gás que iluminavam toda a cozinha. A cozinha tinha um sistema de vapor. Vocês estão vendo esta mesa aqui? Essa mesa ela era aquecida com vapor. Nós estamos falando aqui do final do serviço à francesa e o começo do serviço à russa. A gente conversou sobre isso no nosso encontro passado, né? Então, o serviço à francesa mandava tudo de uma vez para a mesa. Então, os cozinheiros iam preparando a comida nas panelas de cobre e latão, que estão aqui, todas elas com nome e número, para que cada uma coubesse no seu exato lugar. E conforme a comida ficava pronta, ela era emplatada, coberta com uma cloche e ia para essa mesa que era aquecida por vapor para ficar quente até a hora de servir. Do lado de cá, a lareira, que era a grelha, também com um mecanismo complicadérrimo movido a vapor que fazia os espetos girarem. Vocês devem lembrar que eu contei para vocês que esses espetos eram inicialmente girados por crianças, por meninos, né? Os Turnspit Boys. Depois foram girados por cachorros que ficavam correndo atrás de uma linguiça, até que Jorge IV bolou todo esse sistema de contrapesos aqui e vapor que fazia a lareira, os espetos da lareira girarem sozinhos. Fora o estilão, olhem o estilão da lareira. É a primeira cozinha que a gente conhece que também tem uma preocupação de aspirar fumaça e gordura. Até então não existia essa preocupação. Essa cozinha é obviamente uma cozinha desenhada para que o rei levasse suas visitas à cozinha. Daí que as colunas de sustentação parecem enormes palmeiras. Aqui a atuação da cozinha à noite, para vocês terem uma ideia de como ela era iluminada. E aqui, finalmente, eu não resisto, a cozinha tal como ela é hoje, e você pode visitá-la. Indo a Brighton, primeiro visite um palácio de arquitetura espetacular e vão visitar uma das cozinhas mais bonitas que existem no planeta. Por que o nosso amigo George fez tudo isso? Porque ele tinha um plano secreto. Luísa, Vanessa, Betty, muito bem-vindas. Muito obrigado por estarem conosco.
Egerson, muito bem-vindo também. Puxa, Thelma. Ô, Thelma, como vai? Prazer em vê-la novamente. Ele tinha um plano secreto. O plano secreto dele era contratar Carême, o rei dos cozinheiros e o cozinheiro dos reis, né, para cozinhar para ele. Para que vocês tenham uma ideia, um cozinheiro, um chefe de primeiro calibre na Europa, nessa época ganhava entre 100 e 200 libras inglesas por ano. Jorge ofereceu a Carême 2.000, apenas 10 vezes ou 20 vezes, como queiro, para Carême ir trabalhar com ele. E Carême, em 1816, foi trabalhar com Jorge. Eis que no ano de 1817, o arquiduque Nicolau, irmão do czar Alexandre, visitaria a Inglaterra para assinatura de vários acordos e tratados. E o príncipe Jorge resolveu: Oi, Mary, bem-vinda. E o príncipe Jorge resolveu mostrar a grandiosidade da cozinha de Brighton. A essa altura, o peso do príncipe era de 127 quilos. A sua barriga, estou lendo uma descrição de um jornal da época, sua barriga chegava até os joelhos, ele tinha gota, porfíria, foi a doença que provocou a loucura e a morte do pai dele, pressão alta e todos os outros males do bom glutão. Ele teria virado para Carême um dia e dito: suas criações serão a minha morte. E Carême respondeu para ele: minha função é despertar seu apetite, Vossa Alteza. A sua é refreá-lo. Pois, no dia 18 de janeiro de 1817, foi servido um jantar com 127 diferentes pratos a 300 convidados no pavilhão, no Royal Pavilion. 8 sopas, 8 relevés de poisson, quer dizer, 8 entradas de peixe, 15 assiettes volants a servir après le poisson, quer dizer, 15 pratos volantes, eu vou explicar isso para vocês, para depois dos peixes, 8 gros pieds, peças grandes, 40 entrées, 40 entradas, pratos, 8 pieds montés, eram 8 esculturas, Carême era um craque nisso, 8 assados, 8 roasts, 32 entremets e 12 assiettes volants. Deixa eu dar uma ideia para vocês de como funcionava isso. Falamos do serviço à francesa. O serviço à francesa, antes de eu mostrar isso daqui é um mapa da mesa que Carême fez, de como os pratos eram dispostos à mesa. Então, como se fazia? Por exemplo, na questão dos 40 entrées. Você tem os assiettes volantes, são os pratos que são terminados e recolocados a todo momento na mesa. E eu grifei em negro os pratos dormants, os pratos que ficam na mesa e que eram criações geniais, né? Como as percas à holandesa, a truta salmonada à legenoise, o cabilot à la crème, por aí vai. Eu pus 2 receitas de Carême desse jantar no blog para vocês reproduzirem nas vossas casas, tá? Isto é o finzinho do serviço à francesa. Foi Carême o responsável por transformar o serviço à francesa no serviço à russa, onde as coisas deixavam de vir todas de uma vez para a mesa e eram servidas uma a uma conforme o cardápio. Não vamos esquecer que Carême atendeu o czar Nicolau e o czar Alexandre por anos e trouxe esse saudável hábito da corte russa para a França e depois para o mundo. Para que vocês tenham uma ideia, isso aqui foi um jantar onde se tentou reproduzir o jantar do Royal Pavilion. Esse é o lugar de um convidado. Vocês veem o prato, o guardanapo, o marcador de lugar, todos os garfos necessários,
os pratos auxiliares, as facas auxiliares, o material de sobremesa à frente. Aqui, as facas, a colher de sopa, que foi o primeiro prato das 8 sopas servidas, com um garfo auxiliar, porque algumas vezes vinha uma quenelle, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 copos para os vinhos servidos. Essa era uma das posições dentre os 300 convidados para o jantar do Royal Pavilion, realizado por Carême. Mas as coisas de Jorge IV não param por aí. Aí, no dia 19 de julho de 1821, ele foi ser coroado rei da Inglaterra. Este é o banquete de coroação de Jorge IV, também preparado por Carême. Vejam que interessante. Isso é feito no subsolo da abadia de Windsor. O rei está aqui. Ele janta sozinho. Notem que não tem rainha, está só ele. Nessas mesas aqui ficam os nobres de primeiro escalão. Aqui vocês veem o defensor do rei a cavalo. Né? Eu vou explicar isso já para vocês. E a nobreza menor, os barõezinhos e esse pessoalzinho, ficava aqui na arquibancada, vendo os nobres e o rei jantarem. Eles eram convidados para um jantar onde eles assistiam o jantar devia ter arquibancada, numerada coberta, sei lá, né? Eles assistiam o jantar, né? De novo, foram construídas 23 cozinhas temporárias ao redor de Westminster, produziram 160 sopeiras de sopa de tartaruga, que era a sopa preferida do rei, era caríssima. As tartarugas eram trazidas da Índia. Um número similar de pratos quentes e pratos assados. Com, além disso, 3.271 pratos frios. A coroação custou 238 mil libras, isso equivaleria em dinheiro de hoje a 20 milhões de libras, das quais 25 mil só no banquete. Foram montadas galerias para 2.934 espectadores e 1.268 pessoas jantaram sentadas em 47 mesas, né? A curiosidade desse jantar é o seguinte: Jorge, enquanto regente, tinha uma amante e essa amante foi praticamente a mulher dele. Mas a noblesse oblige do cargo obrigava ele a casar. E ele casou com uma rainha. E ele resolveu que ela não ia na coroação, ela não ia ser coroada rainha. E o artifício utilizado foi simplesmente ridículo. O rei se preparou, foi para sua coroação. Quando a rainha chegou com seus acompanhantes, ela não foi admitida porque não tinha convite. E o fato é que ela tentou por todas as formas entrar na festa de coroação dela e não foi admitida porque não tinha convite. Ponto. Não foi, e assim não foi, e a rainha não participou. E depois ela voltou para a Espanha e lá ficou. Mas esse foi o banquete de coroação de Jorge, também feito por Carême. Fomos. 70 anos depois, a monarquia brasileira não andava muito bem das pernas. Dom Pedro II começava a haver umas ameaças de república. E aí, o Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho de Ministros, disse assim: vamos fazer um grande baile para mostrar a força do nosso imperador, vamos mostrar a força da nossa monarquia. E marcaram o baile para 19 de outubro.
né? Mas aí o sobrinho de Dom Pedro, que era o rei Dom Luís de Portugal, morreu. E isso fez com que a festa tivesse que ser adiada. E foi adiada para 9 de novembro. Aí tinha que escolher o lugar, escolhe ali, escolhe aqui. E aí lembraram que tinham acabado de reformar a Ilha dos Ratos e feito um posto fiscal ali para controlar a entrada e a saída dos navios no porto do Rio de Janeiro. E tinha um castelo bonitinho, era espaçoso, então resolveram fazer o baile na Ilha Fiscal, né? Que eu recomendo, quando a pandemia passar, vocês vão ao Rio e conheçam, ela é visitável, é um lindo lugar, olha que bonito que é a Ilha Fiscal. Você chega lá a partir, é do lado do aeroporto Santos Dumont, dá para ir andando do aeroporto Santos Dumont lá. E vale a pena a visita. Hoje ela é usada como local de eventos. Mas a Marinha fez um bonito museu, inclusive, que fala bastante do baile, com roupas da época e coisas assim, né? O baile custou 100 mil contos de réis. Era uma verdadeira fortuna. Rosana, bem-vinda. Casal, Gustavo, provavelmente, bem-vindo também. O baile custou 100 mil contos de réis e essa verba foi retirada do Ministério de Viações e Obras Públicas. Era uma verba especial, uma dotação de emergência criada para os flagelados na seca do Ceará. Como vocês podem ver, o PT não inventou nada, ele só aprimorou a arte. Então, o baile foi financiado com os 100 mil contos que vieram da verba de emergência para os flagelados na seca do Ceará. 2.000 convites foram enviados para 2.000 personalidades. Está aqui o convite. Vinha o convite, você aceitava e aí você recebia o bilhete de ingresso à Ilha Fiscal. Baile da Ilha Fiscal, oferecido à oficialidade do encouraçado Almirante Cochrane. Esse foi a desculpa. O encouraçado Cochrane, a nave principal da Marinha Chilena, estava no Brasil e eles fizeram um baile para homenagear os oficiais do navio. O presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, honradamente convida o senhor tal e está aqui, certo? Muito bem. 2.000 convites foram enviados. 3 semanas antes da festa, você não encontrava um traje a rigor no Rio de Janeiro inteiro. Vocês podem imaginar que se foram 2.000 convidados, tinha perto de 1.000 senhoras. Não havia cabeleireiros para preparar 1.000 senhoras para o baile. Teve cabeleireiros que foram marcados com semanas de antecedência. E muita gente muita senhora que foi ao cabeleireiro 2 ou 3 ou 1 dia antes do baile, ou ficou sem dormir, ou dormiu sentada por 2 a 3 noites, né? E tomava meio banho só, para não estragar o cabelo. O jornal Tribuna Liberal, no dia 10, no dia seguinte, faz o seguinte comentário: o brilho e o ruge-ruge das sedas, os colos salpicados de brilhantes, safiras, esmeraldas e diademas rutilantes dos penteados das senhoras. O colunista Desmoulins, que era o grande colunista social da época, citou o mau gosto a que se entregaram muitos dos convidados. Criticou ainda os homens que no salão mantinham seus chapéus ingleses da Wellicamp e do Palais Royer enfiados na cabeça. As roupas das mulheres foram adquiridas nas lojas sofisticadas da Rua do Ouvidor. Vão na Rua do Ouvidor hoje para ver o que ela era, a Rua Augusta da época. Os cabelos penteados por cabeleireiros franceses da casa A Dama Elegante.
Os homens abusaram da brilhantina, diga-se de passagem, acabou a brilhantina no Rio de Janeiro, da Fritz Mark Company, nos cabelos e nos bigodes. Apenas os homens da corte e os militares puderam ter acesso aos barbeiros especializados no Rio em cortar o bigode a titlé, que é tipo garoto esperto em inglês, ou a chicard, o chique, ou a grognard, que são os soldados da guarda napoleana. E o último corte era o rostillon, que era o cocheiro das carruagens de galho. Esses eram os cortes da época. De acordo com o Jornal do Comércio, na sua edição de 11 de novembro, a Ilha Fiscal e o Cais Farru, de onde saíam as barcas para a ilha, hoje tem uma ligação você chegar a pé, mas na época você tinha que pegar a barca. Foram transformados num cenário encantado, onde Demoiselle vestida de fada e sereia recepcionavam os convivas. Um gerador foi instalado na ilha para fornecer luz a centenas de balões e lanternas que vieram de Veneza e da China. Os holofotes de todos os navios à volta iluminavam o céu. A confeitaria Pascoal, que servia a família real, ficou com metade da verba que seria destinada aos flagelados da seca. Foram contratados 150 garçons, 48 cozinheiros, 60 ajudantes e 200 serviçais de limpeza. Na decoração foram utilizados 24 pavões empalhados que decoravam os cantos da mesa. Gigantescos candelabros de prata e muitas flores enfeitavam as mesas. Vejam, essa é uma foto da Ilha Fiscal tirada de cima, uma foto aérea. O que a confeitaria Pascoal fez? Nessa região aqui, montou uma mesa para quase 500 pessoas, onde o imperador, suas famílias e os principais convidados sentaram e jantaram. Os outros 1.500 convidados eram supostos de se servir em buffets volantes que ficavam ao redor do palácio. Eles comiam com o prato na mão, tá? Nós vamos mostrar o cardápio. Existe uma única foto de como o salão foi arrumado. Essa foto é de Marc Ferrez, de como o salão foi arrumado para receber o baile. Esse é o salão principal. E de como ele foi arrumado aqui, preparado para o baile. A lista de compras está aqui. 3.000 sopas de 22 qualidades, 50 peixes, 800 lagostas, 800 quilos de camarão, 500 tigelas de ostras, 100 latas de salmão, 3.000 latas de ervilha e por aí vai. Por aí vai. Inhambus, macucos, presuntos, fazões, marrecos, gelatinas, pudins, pratos de pastelaria, doces de fio de ovo, 20.000 sanduíches, 14.000 sorvetes, 50.000 quilos de fruta, 10.000 litros de cerveja. Por quê? Porque a confeitaria Pascoal sabia como eram os bailes. E, na verdade, de 2.000 convidados, apareceram 5.500 pessoas. E, obviamente, a nossa querida confeitaria se preparou para isso, né? Porque 20.000 sanduíches e 14.000 sorvetes para atender 2.000 pessoas seria um absurdo. Eles sabiam que ia rolar essa loucura que rolou. Algumas fofocas da festa. O ministro das Relações Exteriores, que era um cara muito parecido com o nosso atual hoje, o Visconde de Cabo Frio, ele tinha umas atitudes muito parecidas com o nosso atual ministro. Ao tomar conhecimento que havia perus no cardápio, vocês viram, eu não vou mostrar o dindom, ficou preocupado com o que pensaria a comitiva do governo peruano, que ia estar presente. Então ele mandou que escondesse as aves no porão e que elas não fossem servidas. A notícia vazou e um grupo de nobres que já estava meio bebaço subornou o proprietário de uma embarcação, furtou as aves e ia levar elas para a terra para distribuir para o povão lá fora. Mas eles foram descobertos
e nobres e perus foram presos pela polícia. Como eu falei, a estimativa de convidados presentes variam de 3.500 a 5.000. E, na verdade, os jornais da época ficaram um pouco escandalizados com alguns comportamentos da festa. O engenheiro André Rebouças, o engenheiro que reformou o Rio de Janeiro, o único negro convidado para o jantar, comentava no dia seguinte: foi uma bacanal. 2 orquestras completas tocavam na ilha, mais uma orquestra tocando a bordo do Almirante Cochrane, e a banda da Força Militar tocando polcas e lundus no cais para o povão ver, né? As partituras eram editadas com requinte pela Casa Bushman, responsável pela publicação do hino Chile-Brasil, composto por Francisco Braga, para saudar os visitantes, e canção obrigatória nas festas chilenas realizadas entre outubro e novembro de 89 no Rio de Janeiro. Os cartões de danças das mulheres, existia o cartão de dança, era um hábito muito civilizado. Você queria dançar com uma senhorinha, você ia lá, dava o seu nome, ela te inscrevia no cartão, eram cartões que davam 10 danças, ela te inscrevia e te dizia em que lugar você estava e você aguardava a sua vez de dançar com a senhorinha. Hábito muito civilizado. Os cartões de dança das mulheres que foram encontrados na Ilha Fiscal após o baile, junto com ligas e espartilhos, revelam que a pièce de résistance foi uma sequência alternante em 3 tempos: fantasia, valsa, minuano, valsa, fantasia e valsa. O som de fundo era feito com trechos de óperas de Verdi, Boccherini, Wadfel, Metra e Ober. Os cartões são uma das curiosidades da época, como eu expliquei para vocês. As danças só começaram às 11 horas da noite, depois que a princesa Isabel e seu marido, o Conde de, chegaram. Dizem que, aliás, que eles eram bons pés de valsa. A grande encrenca, todavia, foi outra. Entre 3.500 e 5.000, sejam quantos estiverem lá, ali era um posto fiscal, era um escritório de trabalho, e havia apenas 2 banheiros para 3.500 a 5.000 pessoas. Os cavalheiros não se intimidaram, foram para a beira do cais da ilha e fizeram o que tinha que fazer lá. As mulheres, todavia, tiveram que esperar os criados, que foram mandados às pressas ao continente, providenciar baldes, que eram colocados por baixo dos vestidos armados, eram aqueles vestidos armados, e discretamente as mulheres iam num cantinho e sentavam no bar. À meia-noite sopraram os trombetes, indicando que a mesa estava posta. E a família real deixou o recinto, tão logo todo mundo sentou. Dom Pedro II, ao sair, tropeçou. E ele disse assim: o imperador tropeçou, a monarquia continua de pé. Isso foi no dia 9 de novembro. No dia 15 de novembro foi proclamada a República. E para vocês, o cardápio, todo enfeitado. Aqui o cardápio da mesa principal e os seus vinhos. Ele está um pouco difícil de ler, então eu fiz uma impressão à parte. Creme à la Richelieu, Purée à la Reine, era um clássico best-seller da época. Notem o uso do bijupirá brasileira, que eu também, tanto creme, o Purée à la Reine como bijupirá, eu pus as receitas lá no blog. Chartreuse de perdiz, língua em geleia, jacutinga e pombos a Guanabara, galantine a província de Minas, vitela siberiana, maionese imperial, salada histórica, o peru, aqui o famoso peru, presuntos, grande pudim à la diplomate, creme de chocolate, manger do paradis, uma espécie de bomba recheada, geleia de Macedônia de frutas,
charlotte russas, marrom glacê, bombons e por aí vamos. E aqui, as buvetes, que eram os postos onde o resto dos convidados se serviram, né? Tinha uma sopinha, umas conservas, sanduíches, sorvetes e bastante doce. E para variar, meus amigos, terminamos. Então aí, 4 banquetes que marcaram a história da gastronomia, com as suas impressionantes histórias, as suas fofocas, os seus tititis e as suas receitas, que estão lá no blog. É só vocês entrarem lá e curtirem. Espero que vocês curtam reproduzir essas receitas em casa, que elas são muito divertidas. E vocês vão curtir as receitas de 4 dos maiores banquetes da história da humanidade. O nosso aqui não foi um enorme banquete, mas tem uma importância para a nossa história impressionante. Tanto é que eu coloquei 2 receitas dele para vocês reproduzirem em casa. Muito bem, meus amigos, esse foi o Era Uma Vez, contando os grandes banquetes da história. A gente volta a se encontrar quarta que vem, ou se preferirem, no domingo, no Nós na Cozinha, onde eu vou fazer uma receita de latkes de mandioca, uma receita tradicional europeia que eu adaptei com ingredientes brasileiros para a festa judaica de Hanukkah, a festa das luzes. Acredito que vocês vão gostar muito, vai ser muito interessante. Meus queridos, muito obrigado. Foi um prazer, foi uma delícia preparar esse papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de ouvir, como eu gostei de preparar. Mais um momentozinho da história da gastronomia para a gente se divertir. Fiquem em casa, fiquem com Deus, fiquem com saúde. Qualquer coisinha, www.brenolernertudojunto.com.br. Esta live estará lá gravada, as receitas dela estarão no blog, assim como todo o trabalho que eu faço está lá para vocês se divertirem, para vocês se informarem, para a gente fazer coisas gostosas. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Beijão para vocês. Tchau, gente. Fui. Até domingo.